Dica 83. Dica 83, controle da administração pública. Mais especificamente, controle social. Aqui cabe um comentário interessante que é o seguinte. Quando a gente estuda controle, se você levar em consideração a origem desse controle, o posicionamento, né, que o órgão se encontra, você vai perceber que existe tanto o controle interno quanto o controle externo, né? O controle interno é aquele realizado dentro da mesma seara de poder. Quando a gente fala do controle externo, a gente está falando do controle de um poder sobre o outro. Então, se, por exemplo, o judiciário provocado, né, anula um ato praticado pela administração, isso é controle externo. Exatamente por quê? Porque é um poder atuando sobre outro poder. Claro, controle externo só se houver amparo constitucional, até porque senão haveria violação ao princípio da separação dos poderes. Então, obviamente, para ter controle externo tem que ter amparo constitucional, né? Pois bem, quando a gente trata de controle externo, geralmente a gente pensa, como o próprio conceito já sugere, a atuação de um poder sobre o outro. Só que a gente não pode desconsiderar a força que o povo tem. Olha que interessante. Pô, parece campanha política isso aqui, né? Pois bem, a ideia aqui é externar que existem também instrumentos que o cidadão utiliza, que o particular utiliza, para que possa acompanhar os atos praticados no âmbito da administração. Existem instrumentos hábeis para o cidadão, para o particular, também cobrar providências, fazer sugestões. Então, existe também essa instrumentalização do controle externo via popular. Em outros termos, esse controle popular é chamado por alguns doutrinadores de controle social. Agora, em 2020, eu até justifico porque eu estou colocando essa dica aqui. A gente teve provas, e uma das provas do CESP trouxe uma questão sobre controle e utilizou a nomenclatura controle social. E até corrigi essa questão num outro projeto que eu estou fazendo de questões CESP. E aí eu falei, cara, eu tenho que levar essa dica lá para o pessoal. É uma dica legal, a gente tem tempo, né? Tem folga aí para poder colocar. Falei, então eu vou colocar isso aqui. Eu estava querendo um bom assunto de controle, porque eu já dei dicas anteriores sobre controle judicial, sobre controle administrativo, sobre controle legislativo, sobre classificação de controles. Pode reparar, isso tudo a gente já falou. Várias coisas importantes. O que é mais importante de controle a gente falou. Por que não dar uma dica sobre uma coisa que caiu agora em 2020 em prova? Aí eu tive esse estalo, eu falei, quer saber? Vou colocar essa dica lá. Então tá aqui, controle social. É uma forma de controle popular. Controle feito pelo cidadão, pelo particular, enfim, a instrumentalização disso via popular, ok? Via sociedade. Aliás, começo até aqui fazendo uma citação doutrinária. Tá aqui, professor José dos Santos Carvalho Filho, Carvalhinho, ele diz o seguinte: modernamente, as normas jurídicas, tanto constitucionais como legais, tem contemplado a possibilidade de ser exercido o controle do poder público, em qualquer de suas funções, por segmentos oriundos da sociedade. É o que se configura como controle social. Olha aí, o controle realizado pela sociedade, com amparo constitucional e legal. Assim denominado justamente por ser uma forma de controle exógeno do poder público, nascido das diversas demandas dos grupos sociais. Cara, isso aqui é poesia. O professor José dos Santos Carvalho Filho colocou aqui de maneira memorável, né? Então, aqui a gente tem uma explanação doutrinária, teórica, acerca do que seria o controle social. Tem doutrinador que não utiliza esse termo, controle social, prefere utilizar o termo controle popular. Aliás, os professores Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, na sua obra Direito Administrativo Descomplicado, quando falam de controle externo, colocam lá um detalhezinho falando do controle popular. Então eles preferem utilizar o termo controle popular. O professor Carvalhinho prefere utilizar o termo controle social. Como na prova apareceu controle social, não estou dizendo que é sempre o nome que vai aparecer. Mas, enfim, sinalizam basicamente isso aqui, o controle realizado pela sociedade sobre essa atuação do poder público, o controle do poder público, ok? Pois bem, como é que a gente pode exemplificar esse controle? Tem vários exemplos, eu trouxe vários exemplos bacanas aqui. Olha lá, alguns exemplos. O primeiro deles, aliás, os dois primeiros, já na Constituição, em assuntos que certamente você já deve ter alguma intimidade se você já estudou direito constitucional. Pois bem, quando você estuda municípios lá na Constituição, artigo 30, artigo 31, tem um exemplo de controle social que é muito bacana, que é esse aqui, ó, o parágrafo 3º do artigo 31, que diz assim: as contas dos municípios ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação. Para exame e apreciação. E mais, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Olha isso. O município colocando as contas à disposição de qualquer contribuinte anualmente durante 60 dias.
Isso aqui é ou não é uma forma de exercício desse controle social? Sim. Do exercício desse controle popular? Sim, evidente que sim. Então, o artigo 31, parágrafo 3º da Constituição traz um mega exemplo desse controle social. A mesma coisa aqui no artigo 74 da Constituição Federal. Quando a gente estuda controle legislativo, você tem isso anotado aí. Eu sempre faço esse destaque. Quando a gente estuda controle legislativo, a gente aprende que o controle legislativo, também chamado de controle parlamentar, ele pode ser político ou financeiro. Quando eu falo de controle financeiro, a gente destaca a atuação de quem? Dos tribunais de conta. TCU, por exemplo, ele não auxilia o Congresso Nacional no controle externo? Sim. E aí, dos 70 até os 75, a gente tem disposições relacionadas a isso. A fiscalização contábil, orçamentária, financeira, operacional, patrimonial. A gente está falando do controle de legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções, renúncia de receitas, fala do controle externo realizado pelo Congresso Nacional, fala que os poderes devem manter sistema de controle interno, fala de prestação de contas prevista lá no parágrafo único do 70 e no 71 as competências do TCU e a evidência no caput de que o TCU auxilia o Congresso Nacional no controle externo. Você já sabe isso, já anotou isso aí no seu caderno. Se não anotou, já deveria ter anotado. Se não anotou até agora, então faça agora. O TCU auxilia o Congresso Nacional no controle externo. Artigo 71, caput da Constituição Federal. Já anotou isso? Ótimo. Sendo que lá no 74 tem uma previsão interessante sobre os tribunais de contas. Olha o que ele fala lá. Parágrafo 2º do 74. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Olha quem está aqui. O cidadão. É ou não é também uma forma de exercício do controle social? Positivo. É também uma forma de exercício desse controle social. Então, de cara, o 31, parágrafo 3º e o 74, parágrafo 2º já falam, já exemplificam esse tipo de controle. Claro que existem outros exemplos. O professor José dos Santos Carvalho Filho traz também esses exemplos aqui, ó. Esses dois aqui a gente extrai lá da Lei de Processo Administrativo, a Lei 9784 de 99. São dois exemplos interessantes que envolvem a parte instrutória do processo. O processo administrativo tem 3 fases. O início do processo, a fase instrutória e a fase decisória. Na fase instrutória, onde você enche o processo de informações, onde diligências são realizadas, se tiver que realizar a oitiva de alguém, ter um parecer lá de algum órgão consultivo, isso tudo é realizado na fase instrutória. Agora, lá na Lei 9784 de 99, nos artigos 31 e 32, temos previsão sobre isso aqui, ó. Olha o que diz o artigo 31. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. Olha isso aqui. Isso aqui, por exemplo, ó, assunto de interesse geral. Imagina lá alguma questão técnica, né, na área, sei lá, de telecomunicações. Alguma coisa lá na área de telecomunicações. E aí tem lá o processo aberto o período de consulta pública. Aí a gente tem a possibilidade de consultar aquele processo e se entender que alguma consideração deva ser feita, a gente vai fazer essa consideração por escrito. Então essa consulta pública aqui, essa manifestação de terceiro, ela vai acontecer por escrito. Veja que consulta começa com C de caneta, então você vai escrever, você vai copiar, você vai se manifestar por escrito. Claro que o fato de você se manifestar naquele processo, a própria Lei 9784 diz isso, né, nos parágrafos do artigo 31, isso não te dá a condição de interessado no processo, mas obriga a administração a dar uma resposta. E se várias pessoas ali na consulta fizeram a mesma manifestação, a administração não precisa dar a mesma quantidade de respostas. Ela pode dar uma resposta, já que, tipo, 10 pessoas ali questionaram, falaram a mesma coisa, sugeriram a mesma coisa. Pode ter uma resposta padrão para aqueles 10. Ok? Por quê? Porque aquilo ali vai responder todo mundo. Mas isso não traz para as pessoas que se manifestaram naquela consulta a condição de interessado. Negativo. Sou interessado no processo. Não, não é. Você só se manifestou. Você é um terceiro que se manifestou. Mas obriga a administração a dar uma resposta. Isso sim. Beleza? E além do período de consulta pública, o artigo 32 fala ainda sobre isso aqui. Olha lá. Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública. A audiência pública é diferente de consulta pública, porque na consulta pública, os terceiros se manifestam por escrito. Aqui não. Na audiência pública, olha o que ele fala, para debates sobre a matéria do processo.
Então, a audiência pública é debate. Eu, por exemplo, participei, lá na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, eu participei de uma audiência pública que tratava de pontos relacionados à discussão da legislação de concurso público no estado do Rio de Janeiro. Era um assunto que me interessava diretamente, então compareci à audiência. Até foi muito bacana, né? Porque aí eu joguei na internet lá, né, para os alunos, ó, pessoal, vou participar de uma audiência pública, quem quiser fazer alguma sugestão, quem quiser aparecer lá, apareça, mas quem quiser fazer alguma sugestão, manda aí que eu vou anotar, e se eu entender que está dentro de um padrão bacana aqui de questionar, eu vou levar para lá. Cara, eu fiz isso, veio uma lista gigante, levei uma lista lá com tanta anotação, mas tanta coisa, tem tanta coisa que a gente se manifestou, que no final de tudo eu acabei sendo convidado para integrar a comissão. E aí fiquei durante algum tempo na comissão, mas depois, pela indisponibilidade do trabalho, horários de aula, acabei deixando a comissão, mas foi um trabalho muito rico, foi bacana, algumas reuniões muito engrandecedoras, aprendi muito, com muita gente bacana, muita gente, sabe, muita gente grande, muito legal pegar essa experiência. A audiência pública ali era o quê? Era debate, era levantar o dedo, era se manifestar, pô, não, por gentileza, pô, o senhor, por gentileza, e aí tinha essa audiência. Uma que é muito recente, até estou citando direto esse exemplo, de audiência pública, é a que envolve a construção do autódromo, aqui em Deodoro. Não sei se você é do Rio de Janeiro, mas aqui no Rio de Janeiro tinha um autódromo em Jacarepaguá, onde é hoje o Parque Olímpico, né? Então lá tinha um autódromo, o Autódromo de Jacarepaguá, e hoje não tem mais, aquela área foi desativada e foi construído ali o Parque Olímpico. Pois bem, e estão querendo construir agora um autódromo ali na região de Deodoro, mas existem questões ambientais envolvidas nisso. Não é assim, não, pega esse monte de árvore aí, elimina isso tudo, vamos construir o autódromo. Aqui é um local bom, tá na beira da Avenida Brasil. Não é assim que funciona. Existem, tem elementos importantes que têm que ser analisados, principalmente questões de natureza ambiental. E aí, recentemente, foi realizada uma audiência pública sobre isso. E não foi só gente técnica no assunto, não. Populares também poderiam participar, debatendo. Teve até gente lá que fez vídeo falando ali de maneira muito incisiva e muito bacana. A participação do povo ali sugerindo, gente que entende, olha só, aqui tem isso, ameaça isso, traz perigo aquilo, risco aquilo outro. Então, bacana, pessoas que conheciam ali daquela situação e resolveram se manifestar. Esses debates aqui, como ele fala, esses debates são muito ricos, exatamente para que você instrua o processo da melhor forma. Se vai construir autódromo ou não, aí a gente não sabe, né? Enfim, que a natureza não seja prejudicada, é o mais importante, né? Porque o meio ambiente, vamos combinar, o meio ambiente está sofrendo, ainda mais em 2020, né? Nossa Senhora, tá complicado. Então, pessoal, tá aqui a audiência pública, a consulta pública aqui em cima, são exemplos de controle social. Olha a participação popular aqui, isso é importante também. Finalizo aqui com um outro exemplo, esse, claro, lá do 37 da Constituição. Olha o parágrafo 3º do artigo 37. A lei disciplinará as formas de participação do usuário. Olha a participação popular, social aí. Na administração pública direta e indireta, regulando, primeiro, reclamações relativas à prestação de serviços públicos em geral. Olha aí, reclamação relativa à prestação de serviço. Olha que legal. Assegurada a manutenção do serviço de atendimento ao usuário, avaliação periódica da qualidade, isso é importante. O acesso de usuários a registros administrativos e informações sobre atos de governo, mas, claro, observando algumas excepcionalidades. Por exemplo, aqui no inciso 33 do artigo 5º, né? Se for uma informação sigilosa, né, porque se divulgada ela compromete a segurança do Estado e da sociedade, claro que você não vai ter informação. Ali é uma questão de sigilo. Então, existem alguns parâmetros que têm que ser respeitados lá na Constituição. E terceiro, a disciplina da representação contra o exercício negligente e abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Então, citei aqui diversos exemplos de controle social, esse controle que modernamente se admite, que a Constituição permite, claro, existem leis trazendo exemplos dessa participação também, ok? Então esse controle popular ou controle social, uma dica legal para que se aparecer na hora da prova, você saiba como caminhar.